O capítulo 1188 começa com uma conversa entre Joy Boy e Mu. Alô? Alô? Responda! As memórias de Mu puxam de mais de 8 séculos no passado a apresentação entre as duas forças que iam decidir o destino do mundo até o presente na obra. Mas cada detalhe dessa interação indica uma verdade. O flashback do Reino Antigo nunca esteve tão próximo, e a cada memória que atravessa a fábrica do tempo revela como essa relação deteriorou até a maior rivalidade da história. O primeiro grande detalhe dessa conversa é a estática. Propositalmente, dentro dos balões de fala, temos um shhh, nitidamente mostrando que o áudio não estava perfeito, no mínimo até estabilizar a ligação. E é nesse momento que as palavras do Vegapunk parecem confundir a mente do leitor atento. O Reino Antigo era uma civilização infinitamente mais avançada do que a sociedade do presente em One Piece. Durante Egghead, com todas as suas inovações futurísticas, o Dr. Vegapunk fez questão de dizer que não conseguia chegar a uma fração do potencial do passado. Então, se os Dendemushi dominam os mares atualmente, no passado é possível imaginar uma comunicação bem mais avançada? Um celular? Rádio? Walkie-talkie? De alguma maneira, eu acredito que até os hologramas do Star Wars fosse uma tecnologia possível. Mas por que uma comunicação tão avançada teria estática? Eu acredito que a resposta também está nas estrelas. Porque eu acho que isso foi uma pequena dica, quase minúscula, da exata localização de Joy Boy. Eu acredito que o primeiro pirata não começou navegando os mares, e sim as estrelas. Joy Boy era um pirata espacial. Hoje eu quero explicar exatamente por que isso faz sentido, as referências que inspiraram Oda e como sempre tiveram dicas e detalhes no mangá que apontavam para uma grande viagem espacial do passado. Fala galera, Chapéus para aqui, eu sou o Derek, se você quiser deixa o seu like, se inscreve no canal, tem vídeo todo dia e vamos para mais uma teoria. Os flashbacks em One Piece são um marco da obra, momentos de rir, chorar, se emocionar e principalmente entender melhor a construção do mundo e os grandes momentos da história que reverberam por todo o futuro. E quanto mais nos aprofundamos, mais os flashbacks ganham peso. No flashback da Robin, Clover revelou a existência do Reino Antigo, a sua tecnologia super avançada que foi apagada por uma guerra do passado. Logo depois disso, o arco de Enies Lobby foca no terror do governo mundial. A perseguição a Robin é a declaração de guerra do Luffy. O flashback do Kuma revela o terror do jogo do extermínio, a perseguição em God Valley, até a criação dos revolucionários. E logo depois em Egghead, temos o grande combate contra os Gorosei, a aparição de MF e Joy Boy em mini flashbacks, além do Haki do Rei mais poderoso de todos saindo da corda. Então em Elbaf vemos Shebek desafiar Imu durante o flashback, e é exatamente Imu quem aparece para desafiar os Chapéus de Palha capítulos depois. Cada flashback introduz uma motivação, um desafio que vai ser encarado no presente. Mas o fato é que já sabemos que Joy Boy e Mu tinham uma relação prévia. Já sabemos que Mu vai terminar como rei do mundo, aterrorizado pela memória de seu amigo ou rival do passado, Joy Boy. Então acredito que teremos uma construção de mundo que vai aprofundar o que entendemos sobre One Piece e afetar diretamente o fim da jornada dos Chapéus de Palha. Sendo o flashback do Reino Antigo um dos mais esperados e mais importantes da história do mangá, acredito que esse paradigma vai ser de igual importância, algo que Oda já imaginava há muitos e muitos anos e finalmente vai colocar em prática: a viagem espacial. O capítulo 1138 revelou o mural Harley, e nele, dá para notar ali no topo na direita, que existem luas e até lugares que podemos assumir que são outros planetas. Além disso, na história de capa entre os capítulos 428 e 474, simplesmente acompanhamos a grande operação espacial do Enel, onde o usuário da Goro Goro no Mi pega a Maxim e viaja até o espaço, mais precisamente até uma das luas do planeta azul, onde ele encontra os Autômatas, uma série de robôs que ele consegue reativar usando os poderes da fruta da eletricidade. Mais pra frente, na história de capa, nós encontramos literalmente piratas espaciais,
Um grupo bem esquisito, então deveria dizer também bem One Piece, que simplesmente está na Lua buscando tesouros antigos, tesouros do passado, relíquias arqueológicas da Lua. Ou seja, é canon, é confirmado que a Lua antigamente era habitada, e tudo indica que isso tem a ver com o Reino Antigo. Outro ponto mega importante, depois de Elbaf, não tem muitos lugares óbvios para os Chapéus de Palha partirem, fora alguns específicos. Todo mundo sabe que a última ilha da Grand Line se chama Roadstar, um nome no mínimo sugestivo, mas mais importante ainda é que diversas vezes temos referências ao Homem da Cicatriz das Chamas, o Rinokizo. E ele, supostamente, é a entidade que protege o último Road Poneglyph. Unindo aos outros 3 que o Chapéu de Palha já tem, as coordenadas para chegar a Laugh Tale até a ilha do One Piece estão na mão desse cara. Mas esse caminho com certeza passa por Roadstar, então estamos no momento perfeito do mangá para uma verdadeira introdução ao espaço. Eu digo isso porque o óbvio seria se a última ilha da Grand Line fosse no oceano, mas não seria interessante se para você chegar em Laugh Tale você tem que passar pelo espaço, e justamente temos uma ilha chamada Roadstar? Até uma ilha no céu eu aceitaria, mas tem que ser alguma coisa que realmente dê esse aspecto de um caminho estrelado. O foco agora em Elbaf é na luta contra Imu, mas quando a poeira baixar, se os Chapéus de Palha estiverem vivos, com certeza a Ilha dos Gigantes pode ser a plataforma de lançamento ideal. Para começar, a Grande Árvore Adão é a maior do mundo de One Piece, então ela com certeza seria o ponto mais próximo da estratosfera. A verdade é que existe todo um reino dos céus que deveria ser uma referência a Asgard que ainda não foi explorado. Além disso, tem tecnologias particulares na Terra dos Gigantes que provavelmente também tem inspiração e colaboração passada com o Reino Antigo. No início do arco, a gente viu os Painters, que eram esses instrumentos que conseguiam pintar arco-íris que faziam os navios atravessarem distâncias que seriam impossíveis sem a sua existência. O próprio fato de já ter embarcações voadoras em Elbaf já é um indício grande o suficiente para tentar entender que existe uma tecnologia do passado ou do futuro que é diferenciada em relação ao resto do mundo de One Piece. O próprio Imu confirmou no duelo contra Loki e Luffy que no passado, a maneira que a Aliança dos 20 Reinos derrotou os gigantes foi justamente sequestrando as crianças. Por isso sabemos que Elbaf se opôs ao proto-governo mundial durante a Guerra do Século Perdido. Outro detalhe importante é que Vegapunk Lilith também está na ilha. Ela que tem todo o conhecimento e a capacidade de equipar o Thousand Sunny, que não é só um leão, como uma referência ao Sol, simplesmente tudo que indicaria uma jornada espacial. Praticamente todos os flashbacks de One Piece têm essa função principal, entender o passado para então a partir disso entender o futuro. E isso se repetiu sem parar no mangá. Só que com o flashback do Reino Antigo você vai ter uma função maior ainda, porque a Guerra do Século Perdido é realmente o conflito que molda toda a história até hoje. Por isso eu acredito que ela vai mudar completamente o paradigma que temos na obra. Não vai ser só questão de Imu contra Joy Boy. Na verdade, a gente vai começar a entender até como existia esse planeta antes da interferência do governo mundial e, principalmente, algo que a gente comenta pouco, como as armas ancestrais terraformaram ou simplesmente mudaram completamente a geografia de um universo que a gente nem conhecia. Se o Vegapunk sofreu para replicar esse poder com a Mother Flame e mesmo assim não controlou completamente essa energia, imagina como 900 anos no passado eles não deveriam ter energia quase infinita para fazer as viagens que quiserem. Atualmente, o maior obstáculo para viagens intergalácticas é justamente a questão da energia. Não temos uma energia potente e grande o suficiente para propulsionar naves na velocidade da luz por distâncias colossais. Mas talvez o Reino Antigo tivesse uma fração desse poder. Com uma espécie de Mother Flame original, talvez a viagem até a Lua e voltar demorasse só alguns dias ou até menos tempo do que isso. E para mim, essa é a justificativa para ter uma estática na conversa entre Imu e Joy Boy. Por eles estarem tão longe, um na Lua e outro em Marijoá, talvez fizesse sentido que esse contato não fosse imediato, ou pela tecnologia da época, não tivesse completamente uma clareza que uma ligação telefônica ou outros métodos de ligação teriam no Reino Antigo. Eu também quero deixar claro que eu sei que isso não se compara com a vida real, porque mesmo em 69, com as primeiras viagens à Lua,
porque as ondas de rádio viajam na velocidade da luz, só tinha 1,3 segundos de delay entre a missão Apollo e a torre de controle, o que indica que realmente era praticamente instantâneo. Mesmo assim, eu ainda estou completamente confuso em como num reino mega avançado que conseguiu reproduzir o poder das Akuma no Mi, que conseguia simplesmente viajar até a Lua, você ainda tinha estática nas ligações, e elas não tinham nada a ver com Dendemushis, porque senão eu acredito que a gente ouviria um gachá ou algum sinal de que tinha ali um caramujo por trás daquela ligação. E outra referência muito importante para o Oda é o filme de 86 de Hayao Miyazaki, Castelo no Céu. Nesse filme, Laputa é um reino super avançado do futuro que simplesmente se perdeu com as eras justamente por uma grande guerra. A mensagem do filme remete muito à ideia que eles não souberam usar a tecnologia para a paz e acabaram se destruindo num grande conflito. Algo que parece que vai se remeter ao passado do Reino Antigo, mas com o vilão mais claro dessa vez, que é o governo mundial. E nesse filme de 86, os piratas não são simplesmente navegadores que têm velas e escorbutos e todo aquele clichê. Na verdade, os piratas são grandes caçadores de recompensa que atravessam o mundo em máquinas voadoras. Eu acho que o Oda nunca perdeu essa paixão por colocar máquinas voadoras em One Piece. Eu acredito que, de certa maneira, essa homenagem aos piratas de Castelo no Céu ainda vai acontecer quando eles estiverem indo em direção a Laputa. Mas não vai ser Laputa, vai ser realmente ou Roadstar ou Laugh Tale, um lugar que tenha o centro de poder do antigo reino antigo, mas que também seja uma espécie de grande relíquia arqueológica, colocando a Robin no centro para descobrir o grande mistério do mundo. O fato dos 4 Road Poneglyphs serem necessários para achar Laugh Tale também não parece ser à toa. Não é uma coordenada simples, é uma coordenada que também considera latitude e longitude. Portanto, eu acho que algo no espaço seria completamente fascinante. E a gente já tem dicas no mangá que apontam para essa ideia, que a gente vai terminar no espaço. A gente acreditou que Egghead seria esse ponto de lançamento, justamente por ser o arco tecnológico, mas passamos de Egghead, estamos em Elbaf agora, e quem sabe até esses Chapéus de Palha vão conseguir derrotar Imu. Mesmo assim, essa pequena conversa entre Imu e Joy Boy me deu muito essa impressão. Até porque o Emeth, ele é um robô gigante. Isso pra mim tem tudo a ver com viagem espacial, com Gundam, com essa ideia de que os robôs gigantes estão de boa no espaço existindo. Quem sabe o Joy Boy não era um astronauta também, uma espécie de pirata espacial, como a gente tem piratas espaciais agora na Lua junto do Enel. Faz sentido demais. E ainda poderia ter mais uma referência super charmosa, que é como na época das grandes navegações, até nas navegações dos polinésios e outros povos da antiguidade, o céu, as estrelas, eram grandes sinalizadores, grandes ajudantes na navegação. No hemisfério norte, a estrela do norte é um grande ponto que muitos povos já usaram para conseguir se encontrar no meio do oceano e no meio da escuridão. Então, quem diria que Roadstar não pode ser uma espécie de ilha que também serve para te direcionar no caminho correto? Mais uma bela referência, só que da melhor maneira One Piece, nós teríamos uma ilha que aponta para o céu, literalmente, para o espaço. Então, galera, essa é a teoria por enquanto. Eu tô convencido que até o final de Elbaf a gente vai ter algum apontamento para o espaço sideral em One Piece. Eu realmente quero muito ver os Chapéus de Palha nesse ambiente. Eu sei que o Oda tá louco pra desenhar alguma coisa assim. Eu acho que isso vai ser mega divertido. Se você curtiu a teoria, deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente. Eu sou o Derek, um beijo no queijo, galera, e valeu! Pode palha secreto. Cara, surreal. A Argentina virou em 7 minutos pra cima da Inglaterra e provou que o medo de perder não pode ser maior que a vontade de ganhar. A Inglaterra se apequenou, botou um monte de zagueiro e mereceram perder. Não tem como você entregar um jogo dessa maneira. Todo mundo que ataca a Argentina faz gol. É uma coisa que ninguém nega que está acontecendo no campeonato. Mas parece que fazer gol é um veneno, porque eles ficam com tanto medo de perder a liderança que se entregam, né? E assim, não se entregam à toa. A Argentina mereceu e mereceu muito. Merecia ter feito até 4, 5 gols, considerando como a trave e o Pickford salvaram a Inglaterra. Mas fica aí a lição. Galera, é isso. A Copa do Mundo tá boa demais. Esse domingão vai ter a final da Copa e estaremos animados para ver.
Espanha e Argentina. Um beijo, queijo, galera. Valeu!